Aqui eu tenho o transmissor no painel, aqui ele é aterrado, existe o aterramento de segurança do forno que eu não coloquei aqui para não confundir, e aqui eu tenho um termopar com isolação conforme norma, então ele está totalmente isolado, todo bonitinho, o forno aterrado e ele funcionando. Aqui eu mostro apenas o aterramento do sinal do transmissor, a gente está colocando o transmissor remotamente, nesse primeiro exemplo, e aterrando o sinal junto ao painel. Então o transmissor está no painel. Aterrar o sinal na sua origem. Aterrar em apenas um ponto, que nós estamos colocando aqui, na origem. Agora, a primeira polêmica, né, pessoal? Por que a origem do sinal é no painel? Porque o transmissor está no painel, a origem do sinal é do transmissor. O transmissor, ele gera 4 a 20 mA para o instrumento que vai medir. Então, com certeza, a origem do sinal é o transmissor. Como o transmissor está no painel, eu aterro o painel. Não é assim, pessoal. Por que a origem do sinal é no painel? Neste caso, isto é caso a caso. Por que a origem do sinal está no painel? Porque a fonte de alimentação do transmissor está no painel. Os transmissores de temperatura, como é que eles funcionam? Eles têm aqui a saída de alimentação, pelo mesmo polo que eu alimento, por exemplo, 24 VDC, eu alimento esse transmissor e no mesmo pino que eu alimento, eu tenho uma corrente de 4 a 20 mA. Qual que é a origem do sinal? É o transmissor que está gerando esse 4 a 20 ou a fonte que está gerando a tensão necessária para alimentar o transmissor e este responder com um sinal de 4 a 20 mA? A origem do sinal é a fonte. Por que eu estou aterrando próximo ao painel? Porque o transmissor está no painel? Não, porque a fonte de alimentação desse transmissor está no painel. Então eu até coloquei aqui uma flecha, né, indicando o painel e dizendo é a fonte de alimentação. É devido à fonte de alimentação estar no painel, eu faço o aterramento no painel. É aqui que começam os grandes problemas, sabe, pessoal? Quando passa o transmissor para o cabeçote, ele está crente que quem gera o sinal de 4 a 20 é o transmissor. É um transmissor de 4 a 20 mA. Só que a gente esquece que a fonte que alimenta o transmissor e faz com que ele gere esse sinal de 4 a 20. Então a origem do sinal é a fonte. Vamos supor agora que o transmissor ele não está mais no painel, ele está no cabeçote. Então eu mudei aqui, eu tive uma experiência onde eu aterrei o painel e foi muito bem, eu tive um resultado muito bom. E aí eu fixei na minha cabeça, eu aterrei no painel, por quê? Porque o transmissor está dentro do painel. Agora eu pego e coloco o transmissor no cabeçote. Então eu tirei do painel, coloquei ele dentro do cabeçote. É uma das formas de usar aqueles transmissores de bolacha, através de uma fixação no lugar do bloco de ligação. Coloquei ele no cabeçote, na mesma situação, transmitindo 4 a 20, e pode ser que está entrando dentro de um CLP, de algum instrumento que recebe o 4 a 20. Aterrar o sinal na sua origem. Eu continuo aterrando aqui no painel. Olha aqui, eu estou aterrando no painel. Eu não posso aterrar no cabeçote, porque o sinal de origem aqui onde que é? Na fonte. A origem do sinal não é o transmissor. Por que a origem do sinal é no painel? Neste caso, a gente vai sempre colocar neste caso, porque são situações bem particulares. Eu sempre estou com a fonte remota? Não, porque eu tenho, por exemplo, instrumentos que geram 4 a 20 e a fonte está internamente a esse instrumento. Então, o sinal de 4 a 20 é gerado, por exemplo, um instrumento, indicador controlador de temperatura, que tenha na situação de retransmissão em 4 a 20. Então, dentro dele tem um transmissor que ele pega o sinal que está lendo e retransmite em 4 a 20. Veja, esse instrumento, ele já está gerando 4 a 20 e a fonte de alimentação desse transmissor, desse instrumento, está dentro dele. O próprio transmissor, que seria o instrumento, é a origem do sinal. A origem é a fonte de alimentação. Esse talvez seja um dos pontos mais polêmicos quando do aterramento. É aonde
é que eu devo aterrar? Aonde que é a origem do sinal? Muitas vezes a prática, ela conflita um pouco com a teoria, ela acaba conflitando com a teoria. E se a gente não tiver os conceitos e os fundamentos de aterramento no dia a dia, eu faço bobagem. Eu faço bobagem porque eu acabo criando conceitos e fundamentos novos em função de situações bem resolvidas, vamos colocar assim, que eu fiz no dia a dia. Então eu aterrei e deu certo, eu crio lá um conceito. Eu aterrei no painel, deu certo, criei outro conceito, outro fundamento. Então eu vou criando internamente alguns conceitos e fundamentos, eu verificar uma situação onde eu devo aplicar conceitos e fundamentos corretos, eu me confundo. É exatamente isso que acontece quando a gente fala de ruídos e interferências. Eu pesquisei muito, pessoal, com profissionais do ramo. Um deles é uma das pessoas que eu considero o top do mercado. É uma pessoa que já tem lá uma experiência, mais de 35, 40 anos de experiência, que ele tem projetos de instrumentos, inclusive, sejam bem resolvidos a nível de ruídos e interferências. Ele tem que ter um conceito muito forte. Quando eu fiz essa discussão e eu acabei entrevistando algumas pessoas do ramo, houve quem disse que a origem é no cabeçote, houve quem disse que a origem era no painel, né? Houve essa discussão. Então, vocês que estão assistindo aqui, vocês podem ter essa mesma dúvida e de repente achar que o que eu estou falando é bobagem. Houve até uma divergência de informação quando eu conversei. E aí você vai reunindo as pessoas, vai conversando com as pessoas, expõe essas divergências e a gente vai evoluindo nos conceitos, e por isso que eu resolvi fazer esses vídeos. É muito comum, quando tem transmissor no cabeçote, eu ver o pessoal aterrando no cabeçote. Eu acho que é muito incomum eu ter um transmissor no cabeçote e o cara tá aterrando o painel. Eu sinceramente não lembro da última vez que eu vi isso. Isso faz parte de um conceito, tentativa e erro. Porque uma das pessoas que eu entrevistei, ele falou que existe os conceitos e os fundamentos, mas quando a gente fala de ruídos e interferências, tem também aquela situação de tentativa e erro. Nossa, mas por que tentativa e erro? Se eu tenho fundamentos, tenho conceito, por que eu tenho que fazer tentativa e erro? Então, foi um estudo bem aprofundado de conversar com as pessoas, porque quando uma pessoa de muita experiência fala em tentativa e erro, é porque ele fez algo que deu certo, que resolveu o ruído que ele tinha, a interferência que ele tinha, ou seja, o sinal de temperatura ficava variando e ele resolveu essa variação de temperatura através de uma tentativa e erro. Às vezes é melhor não aterrar. Se aterrar e o problema persistir, você precisa tirar o aterramento. Nos processos, pessoal, existem pontos de aterramento potencializados. Muitas vezes a gente vai fazer aterramento, a gente tem o conceito de aterramento, nós temos o fundamento de aterramento, mas a gente esquece de que a gente precisa ter pontos de aterramento confiáveis, né? Existem pontos de aterramento potencializados. Eu tenho sobrecarga de pontos de terra, da qualidade desses pontos de terra, para que eu possa fazer um aterramento adequado. Já houve casos das pessoas que eu conversei de que estava aterrado, estava funcionando, de repente começou a ter ruído e interferência na linha, aonde eu comecei a ter variações na temperatura, na medida da temperatura. Então eu fui lá, eu tirei o aterramento e começou a funcionar. Então, às vezes, retirar o aterramento, ele começa a funcionar. Por quê? Porque eu tenho terras com problemas. Quais os conceitos que a gente viu até agora? Aterrar um ponto, apenas um ponto, e aterrar na origem do sinal. Em uma situação específica, foi feita uma tentativa de aterramento junto ao cabeçote, por exemplo, e funcionou. Mas o conceito não é esse. O cabeçote tem o transmissor, a fonte está no painel. O que diz o conceito? A origem do sinal está no painel, que é a fonte. E eu aterrei o cabeçote e deu certo. O grande problema é que, por desconhecimento do conceito, tomamos como verdade as exceções aonde tivemos sucesso na nossa vida prática. E a gente começa
a guardar essas experiências, esses cases de sucesso, começa a replicá-los, esquecendo dos conceitos.